Realismo e Naturalismo, parte 1. Vamos dar continuidade nesse estudo. Estou fazendo essa videoaula para dar um suporte para nós podermos trabalhar melhor a unidade 1 e 2 do sistema estruturado. Aqui eu escolhi essa obra de arte do Gustave Courbet, Mulheres Peneirando o Trigo. É uma obra realista. A temática é realista. Segue, então, porque nós estamos trabalhando com realismo e naturalismo, e por isso escolhi essa obra, que retrata muito bem a condição do homem trabalhador, nesse caso, duas mulheres trabalhadoras, mais essa criança aqui, parece que compõe, né, o cenário de trabalho. Diferente das obras românticas, que trata de temas mais sentimentais. Voltando. O que é contexto histórico e social? O contexto histórico e social é o conjunto de acontecimentos, ideias, valores e costumes, crenças, condições de vida de uma determinada época. Nesse caso, nós vamos dar a ênfase no século XIX. E isso aplica a qualquer contexto, se pensar em literatura, né? A gente vai sempre estudar literatura pensando no contexto histórico e social para compreender melhor uma obra. É o mundo real em que o escritor vive. O autor e o contexto que vive. Nesse caso, o autor e o século XIX. Como ele influencia a literatura? Nesse caso, como que o contexto histórico social influencia a literatura? A literatura reflete e reage ao seu tempo. De que forma? Ela vai fazer esse refletir através das obras. Através das obras. Das obras de quem? Do autor que viveu nesse contexto do século XIX. Autores, como qualquer pessoa, são influenciados. Se ele viveu uma condição política, seja de guerra, seja de revoluções, seja de ditadura, de alguma forma vai reverberar em sua obra. Então, vou marcar situações políticas. Condições sociais. Pobreza, desigualdade, mudanças na vida urbana, como aconteceu na Europa, as obras dos autores europeus, tanto quanto brasileiros, quanto qualquer outro autor, de alguma forma, vai refletir, vai reverberar nas obras que eles escrevem. Ideias filosóficas e científicas, como o racionalismo, o positivismo, o evolucionismo, vamos ver de forma bem clara, nesse caso, nas obras. Por exemplo, Machado de Assis, em Dom Casmurro, é aspecto do positivismo. Evolucionismo, nós vamos ver nas obras do Aloysio de Azevedo, exemplo, o Cortiço. Então, vocês vão guardar essas informações. Aqui, Dom Casmurro, Machado de Assis. Tudo isso aparece nas temáticas, nos personagens, na linguagem e na visão de mundo das obras. E para melhor consolidar esse conteúdo, se tratando do século XIX, eu trouxe um vídeo que é da época do século XIX, bem no final do século XIX,
bem interessante, acho que vocês vão gostar.
Avançando, diferença entre o romantismo, realismo e naturalismo. Só retomando um pouquinho, o vídeo que vocês assistiram é da época, tá, pessoal? É do século XIX, é original, muito interessante. Se vocês pararem para olhar, não tem automóvel, não tem, é só carruagem, o pessoal andando a cavalo, bicicleta, bem da época mesmo. Esse é um vídeo original da época. Agora vamos avançar. O romantismo valoriza o subjetivismo, ou seja, voltado para o eu, primeira pessoa. O sentimentalismo é a idealização da realidade, ou seja, aquilo que pode ser imaginado. Então, aqui nós vemos a questão da valorização da imaginação, aquilo que é ideal, que pode ser, que poderia ser. Realismo busca a objetividade. A objetividade geralmente, né, remete à terceira pessoa. Por isso, às vezes, narrador em terceira pessoa, narrador onisciente, retratando a sociedade e o ser humano sem ilusões, diferente do romantismo que tinha ilusão, que é a idealização da realidade. O naturalismo, ele desce um pouquinho mais do que o realismo, que na verdade o naturalismo é um aprofundamento do realismo, ou seja, influenciado pelo cientificismo, que vê o homem como produto do meio e do determinismo biológico. Essa corrente de pensamento é do Taine, um pensador francês. Já o realismo ele vai ter mais influência do positivismo, mais racional. Ok? Voltando. Influenciado pelo cientificismo, que vê o homem como produto do meio e do determinismo biológico, focado em aspectos como patologias sociais e miséria, como nós vamos ver mais lá à frente, quanto a esses aspectos do pensamento científico e filosófico também aplicado à literatura. Realismo-naturalismo surgiu na metade do século XIX. A gente já pensando no Brasil, metade do século XIX, o Brasil já era império, a gente depois a gente vai ver isso mais lá na frente, enquanto na Europa está vivendo aquela situação que a gente viu lá no vídeo anterior, né? É a Belle Époque, a Revolução Industrial em pleno vapor, né? As cidades estavam cheias, né? De pessoas se modernizando. Então, você já tem, através daquele vídeo, já uma ideia como era a Europa do século XIX. Acompanhando, outro ponto aqui do realismo naturalismo, acompanhando a consolidação do poder da burguesia. Então, pensando, né, nas indústrias, quem era dono do dinheiro eram os burgueses, né? Então, acompanhando a consolidação do poder da burguesia, que a arte racional objetiva e responsável. Rejeita o sentimentalismo romântico. Quem pensa em dinheiro, né? Quem pensa em dinheiro é mais racional. Apesar que os burgueses, né, no primeiro momento, eles gostavam, né, da literatura romântica, depois passaram para a literatura realista. O movimento superou os limites burgueses, pensando que a burguesia está no poder, falando em questão literária, tá, pessoal? Fica bem distinto quando a gente trata daqui da questão realismo, naturalismo e fazer o contraponto com o romantismo, nós estamos falando sempre em literatura.
E quando eu falo sobre a questão da burguesia, falando sobre a questão da Revolução Industrial, a gente está falando da questão econômica e social. E isso vai somar e que vai produzir essas correntes literárias. Aproximou dos interesses populares, a gente já está vendo isso, dos ideais socialistas utópicos de Proudhon, que inspiraram o artista Émile Zola, escritor, que ele escreveu a obra Germinal. Vocês vão ter a oportunidade de ver um trecho desse filme mais à frente. Gustave Courbet, pintor, aqui a primeira imagem que a gente vê lá no começo, na entrada da nossa aula, que é as mulheres peneirando trigo. E, por último, aqui a unir verdade social e verdade artística. Por isso, então, realismo na obra de artes plásticas, no caso, a Mulheres Peneirando Trigo, e aí a gente vai ver na obra de Émile Zola, ele publicou, né, entre outros livros, Germinal e a Besta Humana, vai tratar, no caso, do realismo com aprofundamento. Segue nossa explicação. Vamos aqui pontuar o romantismo, o foco é o mundo interior, por isso o eu, os sentimentos, a idealização de temas como amor, natureza e heróis. Como nós vimos, o amor pela pátria com Gonçalves Dias. Na terceira geração, nós vimos Aloysio de Azevedo, com as obras poéticas, onde o amor era o tema mais profundo. Também temos amor à natureza e os heróis, né, e heroínas das obras de romance, como de José de Alencar, só para lembrar, José de Alencar, com Iracema, uma heroína romântica. Iracema, que é, na verdade, remete à palavra, se nós reorganizarmos a palavra Iracema, vai dar a palavra América. Então, José Alencar pensou em tudo, né? Quando ele coloca, que ele publica essa obra, com certeza ele estava pensando na América e América, pensando Brasil. Não vou adentrar nas questões do romantismo, porque nós já ouvimos. Agora nós vamos só pontuar algumas coisas do romantismo para contrapor realismo e naturalismo. Visão subjetiva, voltando aqui, eu, idealizado e sentimental. Para reforçar, temas egocentrismo, nacionalismo, exaltação da alma através dos poemas, escapismo da realidade. Realismo, foco, a objetividade, a análise da sociedade burguesa. Olha aqui, ó, análise, vou completar aqui tudo, né? Análise da sociedade burguesa e a representação fiel da vida, como nas mulheres peneirando o trigo. Nada de fantasia, é a realidade. Visão objetiva, com descrições detalhadas, sem idealizações. Uma das coisas que o escritor realista faz bem é descrever. Quando descreve, para dar um quadro em que o leitor leia e consiga ver a realidade. Temas: adultério. Nós vamos ver um pouquinho na frente com Gustave Flaubert, que iniciou essa obra realista com o romance Madame Bovary. Voltando um pouquinho,
Adultério, com Madame Bovary, hipocrisia, egoísmo, o fracasso social e a realidade urbana. O realismo vai trabalhar com todos esses aspectos. A gente vai ver isso muito bem. E nesta obra aqui, duas mães de origem operária em um trem com seus filhos, vagão de terceira classe, na pintura realista de Daumier, representa pessoas comuns. Se você for observar as pinturas românticas, traziam outros temas, né? Uma paisagem, um casal romântico, algo do tipo, menos a realidade das pessoas. E aqui nós vemos nessa imagem dessa mulher já bastante abatida, essa criança cansada, essa mãe amamentando o filho, né? E o rosto desses personagens não tem nada de romântico, né? Tá a realidade vivida por qualquer um de nós no dia de hoje, lutando pela vida. E aqui nós vemos uma classe mais popular. No romantismo a gente vai ver, nós sempre vamos verificar que é valorizado mais a elite. Naturalismo. O foco, sabendo que o naturalismo é o aprofundamento do realismo, a análise científica do homem vai trazer mais realidade ainda, né? Porque o que se faz no laboratório é preciso. A análise científica do homem e da sociedade, baseado em leis da herança e do determinismo ambiental, tá? Colocando sempre. Quem formulou esse pensamento foi Taine, um francês. Visão determinista, mostrando o homem como produto do meio, quase como um animal, com enfoque científico e de tese, quase que tentando provar que, por exemplo, se alguém nasce de uma família, digamos que tenha tendência de ser bandido, todo mundo tem que ser bandido. Era mais ou menos essa linha de raciocínio do naturalismo. Temas que vamos ver nas obras do naturalismo: miséria, violência, patologias humanas, sexualidade e temas relacionados ao instinto. O que, por exemplo, tratado no realismo, o adultério, aqui vai um pouquinho mais além. Nós vamos ver isso, tá? Aqui nós temos essa obra, Os Comedores de Batata, de Van Gogh, que é o naturalismo. Se a gente vê que aqui a expressão é mais direta, a gente consegue ver não só apenas o cansaço, mas a condição da miséria, né? Da condição. Essa mulher, ou não sei se é homem, mas esse personagem aqui, com essa batata na mão, que lembrando os comedores de batata, apenas comedores de batata, remete à questão, né, da miséria, da condição pobre. E olhando aqui alguém fazendo divisão, digamos, pelo jeito, pode ser um café todo bem dividido, distribuído, porque não tem muito. Aqui, outro personagem fazendo a divisão e o outro com a mão em cima do alimento, parece que tem muito pouco, então para dividir ali é uma coisa meio que tensa, que é próprio do instinto do ser humano, da preservação da vida, que é comer, né? A fome. E aí nós temos também aqui um filme, mas não vou assistir todo, só apenas um fragmento, né? Que vai dar uma ideia real, através desse filme, como era a condição, principalmente das crianças. É um filme belga, de 92, que narra a história real do padre Adolphe Dante, que no final
Konstantin Boetrop, ik er ook uit. Professor Daans, is het waar dat gij weg wilt uit het college van Dendermonde, of niet? Ik heb daar 9 mooie jaren meegemaakt, monseigneur. Dat volstaat. Gij hebt 9 jaar lang moeilijkheden gehad. Met iedereen. Zij met mij misschien. Dat zal ik niet tegenspreken. Maar goed, nu wil ik naar Aalst. Ik heb een plaats voor u als onderpastoor in Drongen. Morgen wordt u daar verwacht. U weet beter dan wie dan ook dat ik in Drongen echt moeilijkheden heb gehad. En dat inderdaad met iedereen. Ik herinner het me omdat het nog zo is. Dus geloof ik niet dat ik daar welkom ben. Je bent een plantrekker, professor. En een moeilijk mens. Zou je stilaan niet eens in alle rust gaan aan denken over wat je feitelijk wilt? Je bent nergens content. U hebt gelijk, monseigneur. Vandaar dat ik morgen naar Aalst vertrek. Als u me echt nodig heeft, kunt u me daar vinden. A domine dans libeganos domine. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Mogen de heilige Ursula onze fabriek beschermen en bewaren in deze moeilijke tijd. En wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer zij met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Maria, moeder Gods, bid voor ons. Kijk daar, eruit! En? Waar zijn ze nu, uw socialisten? Al die paniek voor niks. Het is niet waar. Pastoor Daans. Adolf, Ah, wat een verrassing. waarom? Ben ik niet welkom misschien? Of is zelf tegenwoordig van u alleen, alstublieft. Nee. Maar ze wist toch dat ons niet van uw komst weet ik. Maar ik moet dat naartoe, meneer pastoor. Ja, de drukkerij van mijn broer. Drukkerij Daans. Lees de vooruit! De Gazet der Socialisten! Lees de vooruit, de Gazet der Socialisten! Ja, alsjeblieft, de heer op Ruiesgratis. Lees de vooruit! Niet kloppen. Volgens de Belgische wet, maar... Hier een papier, volgens de wet, maar... Ik ben hier de wet. Hij mag niks. Terug naar Gent. Trouwens, het is de zet heeft patatten gekocht. Zet! Mama, vrij! Mijn patatten! Hela! Kom een dikke. Eila! Dieven! Hela! Wacht, mannen, kom aan, loop! Mijn patatten! Dieven! Ben de schafter! Zeg jong, denkt jij wel? Dat is hier geen kerkhof en ook geen mesthoop. Ja. Waarom kom jij daarmee naar hier? Gooi ze bij u weg, of ergens anders. Gooi dat kind niet weg. Haar werk beu. Gitaar. Ah wel, meneer pastoor. Zegt gij het hem eens, of dat je zomaar uw lijken mocht komen wegkappen? En wat wil je dan dat ik ermee doe? Het is niet aan mij om de kinderen te begraven. Daarbij, ik heb een kar nodig. Ik heb werk. Wat is er gebeurd? Doodgevroren, meneer pastoor. Voel maar eens. En dat is alle dagen hetzelfde. De boeren die de kinderen vinden, brengen ze allemaal naar hier. In plaats van ze zelf in de grond te steken. Kent iemand haar? Maar alleen meneer pastoor.
Iedereen kent dat. Dat is niet met de natte preuten. Ja, jij patattendief. Weet je dat misschien ook wel haar ouders zijn? Ja, ginder ergens. Como vimos o filme anterior, trechozinho, dá para ter uma noção do que é viver naquele período. Agora nós vamos avançar mais um pouco. Germinal de Émile Zola é uma obra-prima do naturalismo que expõe as condições desumanas dos mineiros de carvão do século XIX, como também, voltando com o trecho do filme anterior, né, Um Grito de Justiça, ao assistirmos os dois vídeos, são bem parecidos, porque todos tratam da questão da injustiça social. A narrativa detalhada e brutal segue a vida de Tenniel Lantier, sua família adotiva, mostrando a exploração, a miséria e a luta de classes. O romance culmina uma greve violenta que representa o despertar da consciência social. O título simboliza a esperança de uma mudança, que novas ideias irão germinar, por isso germinal, mesmo após a repressão. Pontos chaves nessa obra: naturalismo. Zola utiliza a abordagem científica para retratar a influência do ambiente e da hereditariedade nos personagens. Nesse caso, se refere ao determinismo de Taine. Voltando, a abordagem científica para retratar a influência do ambiente e da hereditariedade nos personagens, como as péssimas condições das minas que moldam o comportamento dos mineiros. Luta de classes, o livro contrasta a burguesia opulenta com a miséria da classe trabalhadora, né? Nesse caso aqui é até fácil pensar a influência do pensamento marxista, né? Karl Marx, nessa obra, com a mina funcionando como um monstro que consome os seus operários. Oh, bonjour. Bonjour. C'est une fosse? Oui, c'est une fosse. C'est le Voreux. Je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. Tu as du travail par ici? Tu travailles pour un machineur? Oh, il s'en est présenté encore deux hier, il n'y a rien. Oh, Il y a des fabriques par ici? Oh. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Auton. Et à la verrerie Gardois, la grève menace. Ils parlent de réduire les salaires. Je sais, j'en viens. Chez nous, ça va. Ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. Vous êtes peut-être de la Belgique? Non, je suis du Midi. Ah, moi, je suis de Montsous. On m'appelle Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. C'est un surnom? Ah oui. Ils m'ont retiré de là-dedans 3 fois en morceaux. Une fois avec tout le poil roussé, une autre fois avec de la terre jusque dans le gésier, puis la troisième avait le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, comme ils ont vu que je voulais pas mourir, ils m'ont appelé Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Je suis descendu, j'avais pas 8 ans. Puis tenez, j'en ai 58 maintenant. Calculez. C'est pas du sang? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait 5 ans que je suis pas descendu. J'avais tout ça au magasin sans le savoir. Bonjour, ça va?
cherche du travail, n'importe quoi. Vous savez pas si on embauche? Non, je sais pas. Faut aller voir monsieur Dansart. C'est bon! Allez, Aristo, viens me donner la main. C'est encore cette femme avec ses 2 enfants qui revient. Ma fille, remplis ton petit office. Honorine, va donc chercher le paquet dans l'armoire. Merci bien, mademoiselle. Vous êtes tous bien beaux. Pauvres mignons. Sont-ils pas lourds d'être allés au froid? Vous n'avez que ces 2-là? Oh, madame, j'en ai 7. 7 enfants? Mais pourquoi? Bon Dieu. Je ne suis pas chiffonnier. Montre un peu de café, une peur. Moi, ta fille, je m'arrangerai avec elle. T'as des nouvelles de Pluchart? Oui, il m'a écrit. L'Association internationale des travailleurs qu'ils viennent de créer à Londres marche très bien. Ils ont de plus en plus d'adhérents. Pour la première fois, les travailleurs du monde entier vont s'unir pour lutter à armes égales avec le patronat. Des bêtises. Votre Karl Marx, il en est encore à croire à l'évolution des forces naturelles. À vouloir discuter au grand jour avec les patrons pour obtenir des augmentations de salaire. Il faut allumer le feu aux 4 coins des villes, il faut tout raser. Quand il ne restera plus rien dans ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Je crois pas qu'on devrait en arriver là. L'ouvrier seul n'est rien. Rassembler représente une force. Nous aussi, il faut créer une section à Montsou. Cette affaire de boisage finira mal. Si la compagnie s'entête, il va y avoir une grève. Il faut s'organiser. Il faut créer une caisse de prévoyance qui à l'occasion servira de caisse de résistance. Plus nous avons d'argent, plus nous serons forts pour résister. L'embêtant, c'est les cotisations. 50 sous par an pour le fonds général. Les fonds pour la section, ça fait beaucoup. Ils refuseront de payer. Il faut rebâtir un monde propre, avec plus de justice. Légalement. Regroupé, on doit dicter nos lois. Augmenter les salaires dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est du rêve. Les ouvriers ont juste le droit de manger du pain sec et de faire des enfants. C'est une loi d'airain qui repose sur l'équilibre des ventres vides. La condamnation perpétuelle au bagne de la faim, de la misère. Faut tout détruire. Oui, l'anarchie, plus rien. La terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie. Après, on verra. Il faut tout faire pour éviter le sang. Allez, tentez votre chance, là!